Mulher negra que ocupou espaços importantes na política e sociedade catarinense. Foi uma jornalista, educadora, política e escritora, e ficou conhecida por defender a educação, vendo-a como meio de transformação social. Mas quem foi Antonieta de Barros? Antonieta de Barros nasceu na cidade de Florianópolis em 11 de julho de 1901, filha de escrava liberta Catarina de Barros e de Rodolfo José de Barros. A família era muito pobre e quando Antonieta ainda era criança, o pai faleceu. Assim, ela foi criada pela mãe que trabalhava como lavradeira. Na casa de um político onde sua mãe trabalhava, Antonieta teve a possibilidade de se alfabetizar. Alfabetizada aos 5 anos e concluiu os estudos primários, hoje ensino fundamental, na escola Lauro Miller. E aos 17 anos, ingressou na Escola Normal Catarinense, atual Instituto Estadual de Educação, onde realizou o curso equivalente ao ensino médio. Ela foi a primeira da família a ter o ciclo escolar completo. Aos 21 anos de idade, ela fundou o curso particular Antonieta de Barros, que era destinado à alfabetização de adultos, instituição que dirigiu até essa formação até o ano de sua morte, em 1952. Desde o início, conviveu com diversos desafios e preconceitos raciais, de classe social e de gênero. O objetivo de ser professora foi alcançado, sendo considerada uma das melhores educadoras do seu tempo, especialmente na educação de jovens catarinenses. Além da carreira no magistério, atuou como escritora, jornalista e representante política reconhecida. Seu talento nato para o ofício de educadora rompeu barreiras enraizadas na sociedade catarinense. Contra as probabilidades, lecionou para a elite florianopolitana nos tradicionais colégios Coração de Jesus, Dias Velho e Catarinense. Sua história a favor da igualdade por meio da educação marcou a época, servindo de motivação para meninas e mulheres que possuíam o sonho de chegar onde só ela tinha conseguido até o momento. Extremamente dedicada aos estudos e sem medo de expressar suas ideias, sua luta pela educação fez com que conquistasse as páginas dos jornais da cidade. Além de professora, Antonieta virou jornalista, escrevendo crônica para jornais da imprensa catarinense. Não havia outra mulher em posição semelhante no estado. Nos anos de 1920, iniciou as atividades jornalistas produzindo muitos textos. Ela fundou e dirigiu o jornal A Semana, em Florianópolis. Em 23 anos de contribuição, a imprensa escreveu mais de 1000 artigos em 8 veículos e criou a revista Vida e Lhoa, em 1930. Sua crônica disseminava suas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões de educação, aos desmandos políticos, à condição feminina e ao preconceito racial. De seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir. Que natureza não dá salto e cada um ser deve conservar-se no seu setor. E a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar. E que não seguisse o exemplo da Anita Garibaldi, uma vagabunda. Mas aquele homem branco da elite, oligarca e política não intimidaram. Antonieta era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumento para calá-la. As calúnias eram rebatidas com intelecto e destreza. Nos artigos assinados sob o pseudônimo Maria da Ilha, sua caneta era afrontosa, escrevia sobre a educação e os desmandos políticos e a condição feminina. Dizia que mulheres não deveriam ser virgens de ideia. Todas essas lutas travadas em uma época que mulheres não tinham liberdade de expressão e nem direito ao voto. Antonieta escreveu vários artigos para jornais locais e o livro Farrapos de Ideias em 1937, com o seu pseudônimo de Maria da Ilha. Fez parte do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense de Imprensa a partir de 1938. O direito das mulheres ao voto foi concedido em 1932, Decreto 21.076, que criou a Justiça Eleitoral, da presidência de Getúlio Vargas. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por o seu espírito de justiça. Tinha voz numa época em que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense sobre educação e cultura e funcionalismo,
até ser destituída do cargo pelo golpe de Getúlio Vargas. Na primeira eleição, em 1934, em que as mulheres brasileiras puderam votar e serem votadas, Antonieta concorreu e foi eleita a primeira mulher negra a ser eleita no Brasil, ocupando o cargo de deputada estadual na Alesc. Desde sua vitória, apenas 15 mulheres se sentaram na Assembleia de Santa Catarina, nenhuma negra. Assim como na educação e no exército do jornalismo, a passagem de Antonieta de Barros pela política foi brilhante. Lutou ativamente pela educação e direito das mulheres em Santa Catarina. Com o princípio de que a educação é o direito de todos e o caminho para o futuro, Antonieta de Barros criou o Dia do Professor. Muito mais que apenas uma data comemorativa, o dia 15 de outubro representou o resultado da luta e da vida de uma mulher, filha de ex-escravizados que sonhava com a educação como caminho para o futuro. É de sua autoria a lei que institui o Dia do Professor e o feriado escolar. Lei número 145, de 12 de outubro de 1948. Depois de Antonieta, o primeiro negro a assumir o cargo de deputado estadual do Parlamento Catarinense foi Sandro Silva, do Partido Popular Socialista, em 2012, como suplente convocado. Antonieta de Barros faleceu em 28 de março de 1952, em Florianópolis, e ainda é uma das mais inspiradoras mulheres do século XX. Deixou como legado todos os seus escritos e a sua defesa da educação como meio de transformação social, além de defender os direitos das mulheres, lutando contra o machismo e contra o preconceito racial. A escola de alfabetização que ela criou também foi importante para que milhares de pessoas carentes tivessem acesso à educação. E o prédio que sediou a escola Antonieta de Barros será transformado em museu. A importância de Antonieta de Barros para a história catarinense também fez com que ela fosse homenageada, dando nome a alguns logradouros em Florianópolis. Por fim, em 5 de janeiro de 2023, seu nome foi adicionado ao livro de Heróis e Heroínas da Pátria, por sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antonieta acreditava que a grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em torno da educação.